A gestação e o puerpério são os períodos de maior risco de adoecimento psíquico na vida de uma mulher. Esse risco é maior no período pós-parto. Quando nos tornamos mães, naturalmente focamos a nossa atenção na saúde e bem-estar dos nossos filhos. E é preciso lembrar constantemente as mulheres mães para que coloquem primeiro as máscaras de oxigênio em si mesmas. Dentre as manifestações emocionais mais comuns no período gestacional estão a ansiedade e a depressão. No entanto, muitas vezes esses sintomas são ignorados no acompanhamento pré-natal e minimizados pela família e pela própria mulher. Existe uma grande dificuldade das tentantes, gestantes e puérperas falarem e reconhecerem os sentimentos negativos e ambíguos que envolvem a maternidade. Existe também uma culpa muito grande por trás de qualquer pensamento ou de sentimento negativo que envolve o filho, né? Como eu posso pensar algo de ruim em relação ao meu filho? Como eu posso questionar o meu maternar? Como eu posso questionar a vida deste ser? Né? O que pode gerar ou até agravar ainda mais esse adoecimento emocional. E por isso hoje eu trouxe para nossa minissérie do Bloquinho do Roupão a minha amiga, comadre, psicóloga de mão cheia e dona do Instagram Nascendo Paz, em que compartilha reflexões muito legais sobre a maternidade. Seja bem-vinda, minha amiga. Oh, querida, obrigada. É um prazer enorme te ter aqui. É muito bom contar contigo, né, para a gente acolher, divulgar a informação a respeito do adoecimento psíquico na vida das mulheres, de nós mães, né? E sempre foi muito bom contar contigo nos meus puerpérios, tanto do Joaquim quanto da Elô. É um prazer enorme estar aqui, Carol. É um prazer enorme estar contigo sempre, né? E nesse contexto de Bloquinho do Roupão, especialmente, né? Porque eu sei o quanto esse projeto é importante para ti e mais do que isso é importante para quem vai estar, né, assistindo e tendo acesso a esse conteúdo tão bacana que tu tá divulgando aqui. Então é um prazer enorme, uma alegria muito grande. Obrigada! A Emília, ela foi um ponto crucial no meu puerpério com o Joaquim, porque teve um dia que a minha mãe me disse assim: Carol, eu acho que tu tá entrando em depressão, eu quero te sinalizar que talvez seja importante tu buscar ajuda. E o puerpério do Joaquim, a Emília sabe, foi muito tumultuado. A gente passou por uma internação aos 40 dias de vida, um diagnóstico de APLV, uma reestruturação muito grande na questão alimentar. E aí, com muito medo de ser julgada, apesar de conhecer muito a Emília, eu falei para ela: Emília, a minha mãe acha que eu tô com uma depressão e eu tenho sentido algumas coisas e pensado algumas coisas ruins em relação à maternidade. Esse anjo aqui me disse assim: Carol, te autoriza a sentir isso, olha tudo que tu tá vivendo e vivenciou até aqui. É natural tu ter esses sentimentos negativos. Há 6 anos atrás, né, no Instagram a gente viu uma maternidade rosa. E embora eu achei que eu tivesse buscado muita informação, eu tava nesse mundo rosa. Então, cada dificuldade era um tombo muito grande para mim. E ter esse teu aval, Emília, assim, para me permitir sofrer, porque o meu filho foi muito desejado, ele era perfeito, né? Eu queria muito ele. Como é que eu podia ter qualquer sentimento negativo, né, a respeito do maternário? E tu me autorizou, e o simples fato da Emília me autorizar sentir isso fez com que eu passasse a relaxar e toda aquela tristeza que estava tão intensa se dissolver. Né? Então, esses sentimentos ambíguos que acometem 100% das mães. Com certeza. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, né? Eu acho que essa questão da ambiguidade, no momento em que a gente consegue aceitar que a gente tenha sentimentos ambíguos com relação a quase tudo, né?
E principalmente com relação à maternidade, que a gente sabe que tem muita coisa linda, mas também é muito difícil, né? Principalmente os primeiros meses, ali, toda aquela adaptação, né? Não é fácil. E eu me lembro do teu contexto também, né, Carol? A questão da alergia do Joaquim, né? Não foi fácil viver tudo aquilo, né? Então, bom se autorizar não estar bem, né? Porque não tem como tu estar 100% bem, né? Numa situação difícil como vocês estavam passando, né? E eu acho que as mães, de uma forma geral, se elas conseguirem se autorizarem a ter sentimentos que não são sempre bons, né? Se elas entenderem que às vezes elas vão estar bravas, que elas vão às vezes se sentir tristes, que às vezes elas vão questionar as escolhas delas, né? É libertador. Inclusive questionar se eu fiz... O que eu fui fazer em ter um filho, né? Uhum. Esse questionamento também envolve a maternidade. Porque muda muito a rotina, muda, né? Muda tudo, né? Inclusive muda... Nós, enquanto mulheres, a gente não é mais a Carol e a Emília de antes de ter filhos, né? Ninguém mais passa pelo maternar sendo a mesma pessoa. Eu acho que é impossível, né? Um filho transforma muito a nossa essência, o nosso ser, o nosso dia a dia. Então, renasce uma outra mulher, né? E assim, a questão, né? A gente vive numa cultura que nos diz que ter um bebê é uma bênção. Um bebê com saúde, então... tu não pode nunca... É uma bênção. Então, como é que tu vai reclamar? Como é que tu vai dizer que tu não tá bem, né? Num cenário em que tu tem um bebê perfeito, né? Então, isso tem que ser falado, tem que vir à tona. E é libertador tu saber que é normal tu ter esse tipo de sentimento, né? A gente vive numa cultura maniqueísta que tende a ver as coisas como sendo ou boas ou más. Ou uma pessoa é boa ou uma pessoa é má. Ou eu amo meu filho ou eu odeio meu filho. Quando na verdade não é assim, né? A gente tem todos os sentimentos ao mesmo tempo, né? E no puerpério, então, isso é muito intenso. Muito, muito intenso. E as mulheres, às vezes, nem elas, meu Deus, eu tô ficando louca porque uma hora eu amo, uma hora eu me questiono, uma hora eu tô triste, uma hora eu tô feliz. Né? É porque realmente é essa avalanche de novidade, né? E é uma avalanche hormonal também muito grande, né? Já se fala hoje muito mais, na época que eu tive o Joca, 6 anos atrás, eu não lia muito sobre o baby blues, por exemplo. Então hoje a gente sabe que a própria questão hormonal modifica a psique da mulher, né? Modifica o cognitivo e modifica também essa questão emocional, enfim, né? Então o baby blues é algo que acomete 85% das mulheres no puerpério. E como a gente faz para diferenciar o que é baby blues de depressão pós-parto? Consegue trazer um pouquinho pra gente sobre isso? O baby blues, ele é aquele sentimento próprio do pós-parto, né? É marcado por uma instabilidade, né, emocional. Às vezes a mulher tá feliz, às vezes ela tá triste, né? Tem essa questão fisiológica que tu falaste, né, Carol, da baixa hormonal, do estrogênio e da progesterona, que dá esse baque, né? Mas também tem a questão contingencial, né, de toda mudança na vida dessa mulher, né? Do quanto isso implica, né? Uma reestruturação do casamento, né? A questão das noites mal dormidas, né? A questão da implementação da amamentação. A gente sabe que na gestação o sentimento que predomina na mulher, né, nesse sentido, é a questão da onipotência, né? Por quê? Porque ela tá ali, o bebê tá na barriga dela, ela dá conta de todas as necessidades daquele bebê, né? E aí no momento em que o bebê nasce, o sentimento é de impotência, né? Porque muitas vezes ela não vai saber o que fazer com aquele bebê. O bebezinho vai chorar, vai chorar inconsolavelmente, vai chorar por horas e horas, e ela vai tentar de todas as formas acalmar aquele bebê e não vai dar, e aí a sensação vai ser, né, de impotência, né? E isso tudo também tem influência com relação a como foi o parto dessa mulher, né? Isso tudo vai influenciar nesse baby blues, nesses primeiros dias e meses, né, no pós-parto. Porque um parto que foi respeitoso, né, ele vai deixar a mulher com uma sensação de potência para encarar esse puerpério, né? Na nossa cultura, que a gente tem muito pouco parto natural, né? Uma mulher que para, ela se sente muito potente, né? Então ela vai para o puerpério com essa força, né? Ou até mesmo quem fez uma cesárea, mas foi uma cesárea respeitosa, né? Ela foi acolhida no seu desejo.
Agora, uma mulher que sofreu violência obstétrica, né? Ou que teve alguma frustração com relação à forma como ela tinha sonhado, né? Aquele parto, né? Ela vai pro puerpério de uma outra forma, né? Então, tudo isso acaba influenciando nessas questões, né? De baby blues, depressão pós-parto. Mas a gente está falando da diferenciação, né? Do baby blues e da depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela tende a ser mais intensa, mais prolongada e não tem não intercala com momentos de alegria, né? Ela é só, às vezes não é nem tristeza, mas é uma preocupação excessiva com o bebê, é uma tensão grande, né? Um medo muito grande que alguma coisa possa acontecer com aquele bebê, né? E o baby blues é uma coisa mais passageira, é uma coisa que tem também os momentos de prazer com o bebê, né? Não só tristeza. Sim, então a gente pode pensar que o baby blues, ele envolve mais essa ambiguidade. Uma hora dá aquela baixa, ai, né, me questiono em relação ao meu filho, ou sente algum sentimento negativo, mas tem muitos momentos prazerosos também. E a depressão pós-parto, então, é um predomínio maior de sentimentos negativos. E a questão do tempo também, né? Que o baby blues, eu acho, é mais curto, uma média de 15 dias, né? E que depois disso começa a se ter um olhar mais ampliado, né? E para essa puérpera, para essa mulher. E acho que é importante que as famílias saibam disso, né? Da questão do baby blues, porque às vezes as famílias se preocupam muito pela mulher chorar, né? Ali no pós-parto. Às vezes a gente chora sem motivo nenhum. Vê um passarinho passando, dá vontade de chorar, sabe? E é difícil explicar para as pessoas que estão na volta esse sentimento. Então, para a família entender que é normal, que é esperado, né? E para deixar também a mulher mais tranquila, não ficar questionando, né, o tempo inteiro. Até, Carol, né, um dos fatores protetivos com relação à depressão pós-parto, agora tô falando isso, eu me lembrei, né, é a forma como a mulher se sente acolhida na família, né, e o quanto ela consegue ser autêntica nas relações, ou seja, o quanto ela consegue demonstrar de verdade o que ela está sentindo. Isso é um fator muito protetivo, ela sentir abertura para poder falar, né. Tem uma pesquisa que fala que as questões mais protetivas para a mulher são ela ter um relacionamento satisfatório, não é questão de ser casada, né? Tem que ser um casamento de qualidade, né? Onde ela saiba que pode contar com o parceiro, né? Que o parceiro está junto com ela. E também onde ela tem relações íntimas com outras mulheres. Que isso é muito protetivo para a mulher, porque ela consegue validar os sentimentos delas com as outras, né? Sabe que ela pode contar com aquela amiga, que ela pode chorar, que ela pode falar que não tá legal, que quer fugir, né? E essa pesquisa fala ainda, né, que a questão que é bem importante a questão. Na verdade, ela não fala isso, ela fala da questão do autocuidado, que é interessante, mas que, na verdade, o autocuidado às vezes entra como mais uma tarefa que aquela mulher tem que cumprir. Ai, sim. Né? Que perfeito isso. Tipo, puxa vida, eu tô aqui, né? Não tem tempo nem de ir no banheiro e ainda querem que eu vá fazer, sei lá, o quê, né? Não, o que a mulher precisa ouvir no puerpério é: eu cuido de ti, não te cuida. Elas precisam de alguém que cuide delas. Né? Nossa, que profundo, verdadeiro isso. Não é excluir o autocuidado, né? A gente tem que olhar pra gente e saber... colocar a máscara em nós, isso. Mas realmente, assim, eu sinto muito forte essa pressão e com o Instagram tá mais forte isso, né? Mas tu tem que te cuidar, é só organizar um tempinho na tua agenda que tu consegue. Cara, vem falar isso pra uma mãe que não dorme, que trabalha, sabe? É um fardo a mais de... Não é nem culpa, porque eu, graças a Deus, nesse puerpério com a Elô, assim, eu não me culpo mais, sabe? Tudo que eu me culpei com o Joca, agora eu tô bem resolvida. Mas é isso porque tu tá validando teus sentimentos, que não são sempre bons, né? Tu já sabe que vai ter momentos em que tu, quero ir embora, né? Mas não vai, porque isso que é o amor. Exatamente. Né? Tu continua do lado da criança mesmo, né? Querendo ir embora, às vezes. Tanto que teve uma vez que uma seguidora, né? Mãe gemelar, imagina? Os bebês estavam com 8 meses e a gente conversando e ela me disse: bah, Carol, fulano me cobra, marido me cobra, né? A sociedade cobra que eu preciso fazer uma atividade física, mas eu não quero, eu quero sair do trabalho e ir para casa com os meus filhos. E eu falei: então não faz atividade física por experiência, porque lá com o Joaquim eu fui nessa onda
precisa te cuidar, precisa olhar pra ti. E eu fui sem, de fato, querer, sabe? Eu fui por uma cobrança, por algo a mais que eu precisava fazer. E não foi prazeroso, não foi legal. Eu voltava sempre me sentindo devendo pra casa, né? A gente, quem trabalha o dia inteiro, volta pra botar o filho dormir, né? Pra dar um pouquinho de atenção, pra dar a janta, pra colocar o filho dormir. Daí você ainda vai ampliar esse leque pra alguma coisa a mais. Se a mulher não tá bem resolvida, é difícil. Então, naquele momento, pra mim, foi difícil. E agora com a Heloísa, que não dorme, é algo assim que nem passa pela minha cabeça. Eu fiquei por muitos anos contemplando, né, a fase pré-contemplativa que a gente diz, né, de fazer algo por mim, para minha diástase, para minha barriga. E isso vem mais forte agora com o nascimento da Elo, que a minha diástase abriu mais. Mas agora eu me senti preparada e, tipo, agora eu vou fazer isso, né? E eu busquei uma forma de fazer no conforto de casa, de pijama, com o filho em volta se for preciso, né? Que acaba sendo de verdade um autocuidado, né? Exatamente, teu, né? porque assim, além de eu estar cuidando da questão estética, de saúde da minha barriga, também eu tô cuidando do meu emocional, porque eu não tô com um fardo a mais. Outra questão, Carol, que impacta no baby blues, né, é o mito que a sociedade nos vende de que o amor materno é instantâneo, né? No momento em que tu vê o teu bebezinho, tu vai amar o teu bebezinho. Quando, na verdade, o bebezinho, pra ti, é um estranho, né? É estranho no sentido de que ele não é exatamente como tu imaginou, né? Tem sempre esse luto a se elaborar, né? Pelo bebê imaginário, né? Que não existe, nunca vai ser igual ao bebê imaginário. Então, isso acaba pesando pro baby blues, no sentido de que a mulher pode pensar, puxa vida, mas como assim eu não amo imediatamente meu filho, né? Quando a gente sabe que o amor é uma construção que vai se dar a partir da relação, né? Ela vai conhecendo aquele bebezinho, vai interagindo com ele, né? E ali o amor entre os dois vai se construindo, né? Exatamente, tanto que às vezes a gente pensa assim, meu Deus, como o bebê tá lá com 2 meses, como eu amo essa criança. Mas aí chega com 8 meses, 9 meses, 1 ano, tu vai amando cada vez mais, né? Quando tu pensa que já superou o amor, esse amor vai crescendo. Porque se constrói na relação. Quando, à medida que a gente vai conhecendo melhor, vai tendo uma relação de intimidade com aquele bebezinho, né? E ele com a gente. O amor vai se construindo. E é possível a gente prevenir, né, essa depressão perinatal? Assim, né? Uma das questões importantes assim, é estar advertida, né? A mulher estar sabendo de como é difícil os momentos pós-parto, né? Tu ter consciência disso, tu já vai pro puerpério de uma outra forma, né? Se tu tem um pouco desconstruída essa maternidade cor-de-rosa, já é um aspecto protetivo também, né? Mas tem também a possibilidade de fazer pré-natal psicológico, né? Olhar para as suas questões, porque no puerpério a mulher se vê muito com as questões da própria infância, né? Ela tende a reproduzir muito do cuidado que ela recebeu enquanto bebê, né? E às vezes ela não tem consciência disso. E aí é num espaço terapêutico que ela vai poder olhar para essas questões, né? E aí sim, daqui a pouco prevenir algum tipo de sofrimento, né? E também tem a questão dos fatores de risco, que é importante, né? Eu acho que a gente falar um pouquinho, né? Que mulheres que já tiveram episódios depressivos em algum outro momento da vida têm um fator de risco aumentado para desenvolver uma depressão na perinatalidade, né? Uma depressão pós-parto. A gente fala depressão na perinatalidade porque, como um termo mais assertivo, né, do que a depressão pós-parto, porque muitas vezes a depressão inicia já na gestação. 50% dos casos das mulheres que vão ter depressão pós-parto, elas já tiveram algum sintoma na gestação. E às vezes até antes, né? Mulheres, daqui a pouco, tentantes, né? Que ficam muito tempo tentando ter filhos, pode acontecer, e enfim, outras particularidades também. Isso, né? Mulheres, assim, as tentantes têm uma questão que para elas é muito mais difícil lidar com a ambivalência, né? Porque como que elas vão ter sentimentos, né, questionáveis com relação ao filho se elas desejaram tanto aquilo, né? Como que elas vão se queixar? Tanto, né? Como que elas vão falar pro marido que elas estão cansadas, que elas estão querendo
querendo ir embora, sei lá, né? E se elas lutaram tanto para aquilo, né? Ficaram às vezes anos tentando, então é muito mais difícil de elas aceitarem essa ambivalência que está para todas, né? Outra questão, outro fator de risco são aquelas mulheres que passaram por uma situação de luto anterior, né? Porque o nascimento de um segundo filho remexe muito, né, com o que se passou anteriormente, né, lembranças, imaginação de como é que poderia ter sido com esse bebezinho que não está mais aí, né, esse bebezinho volta a estar muito mais presente, né, no pós-parto de um bebezinho que vem, né, a desenvolver, né. E então nesses casos é bem importante um acompanhamento, né, já preventivo. Outro fator de risco também é a questão de ter algum bebê com alguma coisa que não está bem, né? Alguma anomalia, né? Porque, além de toda a questão da mãe ter que lidar com esse diagnóstico, né? Aliás, não se dá diagnóstico nunca para uma mulher que recém teve um bebê, né? Naqueles primeiros momentos, aqui, se tem algum profissional de saúde nos assistindo, né? Espera um pouquinho, né? Porque no momento que a mulher pega o bebê no colo, né, tá sendo construído, tá num momento muito especial de construção daquele vínculo, né, e a mulher não tem condições de lidar com nada mais naquele momento, né, do que ter aquele bebê nos braços, já é demais, né, e alguém ainda vai ali dar um diagnóstico, então assim, espera um pouquinho, né. Então, por que essa formação do vínculo mãe-bebê, de ter essa mulher, essa mãe bem, né, tratada, seja psicologicamente, seja psiquiatricamente, com medicação, é muito importante para o desenvolvimento dessa criança? Sim, na verdade, as crianças, os bebês, né, eles precisam de um outro, né, para virem a se desenvolver. E de um outro que esteja bem, que tenha algum prazer na convivência com ele, né? Um outro que consiga investir nele, olhar para ele, entender os sinais dele, entrar em relação com ele, né? E uma mãe em depressão, né, no quadro de depressão pós-parto grave, ela não consegue olhar para outra pessoa para além dela, né? Ela está muito mal, ela não tem condições de construir relação prazerosa com o bebezinho que precisa, né? A gente sabe que os bebês se desenvolvem muito nessa relação e para o bebê é mais importante a questão afetiva, propriamente na construção de um vínculo com alguém, essa relação afetiva é mais importante do que o atendimento das necessidades fisiológicas. O que tu sugere, então, para essa mulher que se dá conta, né, do seu estado emocional, que está prejudicando a sua vida, que está prejudicando o seu relacionamento em casa, com o seu parceiro, com a sua parceira, ou com o seu filho, né? Então, eu acho que assim, na verdade, o que acontece? Esse bebê precisa dessa interação, mas não precisa ser necessariamente com a mãe, né? É muito importante que algum outro familiar, né, assuma os cuidados, enquanto essa mãe daqui a pouco não consegue. Tem mães que estão realmente muito mal, tem gente que, não que o bebê precise se afastar dessa mãe, não, pelo contrário, né? É importante para a mãe estar próxima desse bebê, mas desde que tenha também outras pessoas na família que possam estar fazendo essa função, né? Aqui a gente está falando de quadros graves, tá, gente? Não é quadro leve. Tem mulheres deprimidas que entram em relação com os filhos, né? Mas que fica muito mais pesado para elas se elas não tratarem essa depressão, né? E que pode se agravar, inclusive. Exatamente. Né? Quanto mais tempo, mais crônico fica, né? Mais difícil de falar sobre, né? Então, a ideia é que se possa, né, buscar um apoio o quanto antes, né? E com relação à família que observa, né? Isso. Eu acho bem importante se mostrar, no primeiro momento, uma posição de escuta dessa mulher, né? Ouvir o que ela está sentindo, sem julgamento, né? Sem eu ia falar isso. Aquelas falas prontas, mas como que tu tá sentindo isso? Né? Aquilo que a gente estava falando antes. Mas olha que lindo, que querido, que é o teu filho, tu tem uma casa boa para morar, tu tem toda essa estrutura, como é que tu não tá bem? Né? A gente não sabe o que se passou, o que se passa dentro daquela mulher, né? Daqui a pouco ela teve que abrir mão de um projeto importante para ela, em função do filho, né? Enfim, muitos contextos diferentes, né? Mas é importante não julgar e tentar escutar essa pessoa para juntos construírem um caminho, né? Ou pensarem no que fazer. E acho que a gente
precisa trazer também, a gente fala muito, né? Eu sempre trago isso, essa questão da rede de apoio, né? Que a gente se vê que está cada vez mais escasso hoje em dia, embora muitas pessoas e profissionais estão batendo nessa tecla, né? Do quanto a gente precisa de aldeia para ter um filho, para criar um filho, né? E o quanto também essa escassez da rede de apoio pode trazer o adoecimento, né? Eu fico pensando que provavelmente eu seria uma dessas nesse momento, porque se eu não tivesse a rede de apoio que eu tenho, né, para poder dar uma arejada, para poder dar uma descansada, eu acho que eu não conseguiria, não lidaria tão bem com as noites, né, super mal dormidas daqui de casa. Então, o cansaço, ter que trabalhar no dia seguinte, né? Então, essa rede de apoio faz total diferença também, né? Para um maternar mais leve e de menos adoecimento psíquico. E às vezes a mulher não tem rede de apoio e que é interessante até pensar em daqui a pouco pagar para isso, né? Uma escolinha, pode ser uma rede de apoio bem importante. A escola é total. Eu acho que todo mundo sentiu isso na pandemia, né? Eu acho que até então os pais, as famílias não se davam conta do quanto a extensão da rede de apoio é a escola. E com a pandemia, todo mundo tendo que trabalhar dentro de casa, com as crianças demandando, eu acho que isso ficou bem forte. Né? Então... E até as mães que não têm condições, né? A escola pública. Sim. Né? Que rede de apoio fundamental é essa, né? Que vai lá, garante um alimento para a criança também, né? Garante que essa mãe possa trabalhar, que essa mãe possa ter um respiro também, né? Para além da maternidade. Né? Total. Então, né, eu queria para finalizar, então, falar contigo que está nos ouvindo, né? Se tem alguém aqui que nos ouviu, né, e que a nossa fala mexeu de alguma forma, né, ou se identificou, ou conseguiu perceber que talvez precise de ajuda, né, eu me coloco à disposição, né, por direct, pode me mandar um direct, né, eu vou tentar responder as dúvidas de vocês, tentar ajudar, né, da melhor forma, né, hoje a gente tem várias formas de terapia, né, quem atende mães em puerpério entende todo esse contexto que a mãe está vivendo, então a pessoa, o psicólogo pode ir até a casa da mãe, né, a mãe pode ficar com o bebê, né, ela não precisa se preocupar, né, quem que vai ficar com o meu bebê nesse momento? Não, o bebê pode estar junto, a mamãe se precisar pode dar de mamar, né, então, só claro, a mãe tem que ter um contexto em casa em que ela tenha um espaço de intimidade, onde ela possa falar, né. E a própria questão hoje em dia do online, né? Isso, eu ia também dizer, o online é uma boa forma, né, porque, enfim, a mãe pode estar em qualquer lugar e o psicólogo também em qualquer lugar, né, facilita muito. E a mãe, inclusive, pode levar o bebê para o atendimento psicológico, né, então... tem muitas formas, né? A questão é não ficar sofrendo sozinho. Procura ajuda que a coisa pode ficar muito mais leve. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por deixar os teus amores para vir aqui conversar com a gente e informar. Lolo, dá um tchau lá pra tia Bianca. Ela tá desesperada querendo mamar. Dá um tchau lá. Beijo, galera. Beijo!